Todos, declaro aberta mais uma sessão da primeira comissão, Tribunal de Justiça de São Paulo. Não vem. Peço vênias pelo atraso, mas o trânsito aqui na ponte estava horrível. Cumprimento a todos os colegas auditores aqui presentes, doutor Wesley, doutor Ricardo Cuduva, doutor Ricardo Stella, procurador doutor Henrique, ao representante de bom, doutor Bernardo, na doutor Marcelo, todos os advogados aqui presentes, todos que acompanham, e sempre o João e a Paula aqui que nos auxiliam nos trabalhos. Passo, então, tem a primeira preferência do dia, né? Processo 1639, a relatoria do Dr. Ricardo Stella, que está com a palavra. A Marcelo pode se posicionar? Dr. Ricardo Stella está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Salve a todos aqui. Soli, doutor Wesley, doutor Ricardo, doutor Henrique, sou advogado sobre o próprio Marcelo, a secretaria da Paula e João. Trata-se aqui do processo, então, 639/2025, Paulista Sub-17, Juventus contra Santos, 4/10, às 11 horas, rodada 23, estádio comendador Roberto Ugolini. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face de Guilherme Leves Loureiro da equipe do Santos, com curso dos artigos 254, parágrafo primeiro do CPJD, pois consta no relato que o denunciado foi expulso por um jogo brusco grave, atingido com as travas da sua chuteira a canela do seu adversário, o senhor Thiago Marques de Souza, na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e prosseguiu depois da última partida. Tem prova de vídeo. Muito obrigado, Marcelo. Fique à vontade para explicar a prova. Eu só queria saber se. Primeiro, boa tarde, desculpa, boa tarde a todos. Tá? Eu só queria saber se você consegue colocar um pouco de zoom perto aí, né? Vai acontecer perto do trabalho. Pior que em vídeo, quando a gente aumenta aqui, ele vai diminuindo também. Não muda muito. Então, isso não vai... Infelizmente, senhor presidente, esse jogo não foi de mando do Santos. Então, esse vídeo foi um vídeo feito por um amador do próprio time do Santos que fez, mas ele estava muito mal colocado, como pode perceber aqui. Mas o doutor pode explicar. Eu vou explicar. Caso tenha uma dúvida, os olhos podem participar. O lance vai acontecer por aqui, ó, agora, ó. Ele chuta a bola. O de branco, o Santos é de branco, é evidente. Vou voltar aqui. Ó, há uma dividida de bola, ó, veja. Os dois chutam a bola. O editor está satisfeito? Doutor Ricardo? Marcelo, mais alguma coisa para mostrar? Não, só isso. Só dizer que foi muito rápido o atendimento, ele levantou, continuou normalmente. Então, eu passo a procuradoria para a manifestação. Obrigado, presidente. Primeiramente, cumprimentar todos aqui presentes. Essa procuradoria vai reiterar o sempre da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo efetivamente agora para a sustentação do doutor Marcelo. Senhor presidente, em nome do seu relator, outros auditores, nome do procurador, amigos da secretaria, caro colega da Esquibol, amigos presentes aqui. Primeira satisfação de estar aqui, talvez seja esse nosso último encontro desse ano 2025. Sempre é uma grande satisfação de estar perante essa igreja, a primeira comissão disciplinar. Senhores outros jogadores, há que se pontuar algumas situações. Foi uma dividida de bola, talvez um pouco mais viril, um pouco mais, de uma forma um pouco mais ríspida, mas os dois entraram para uma disputa de bola. Se aconteceu alguma coisa, foi uma pequena fatalidade, mas no entender desses defensores, salvo o melhor juízo, pela análise do que se vê ali na imagem que demonstrava, ele não levantou o pé, ele não atingiu o joelho ou a canela do adversário. Houve uma disputa de bola. E nessa disputa de bola, o árbitro entendeu por bem de expulsar o atleta do Santos. Situações muito importantes para o desvio dessa controvérsia. Primeiro, o jogador é primário. O jogador nunca foi expulso, nunca foi julgado perante essa comissão disciplinar. Segunda situação que o atleta é amador. O atleta também tem as benesses do amadorismo. Nessas circunstâncias, se apelado for, que sejam aplicadas as benesses por ser atleta amador. E terceiro, mas não menos importante, o Santos estava ganhando 2-1. Depois da sua expulsão,
o Juventus empatou e, em razão desse empate, o Santos também não participa mais do campeonato. Então, isso é uma situação também que uma circunstância que a gente quer enfatizar. Não há mais jogo para o Santos Futebol Clube nessa situação. Ele ainda cumpriu automático no jogo seguinte, se eu não me engano, foi o último jogo mesmo. Esse empate atrapalhou bastante a condição de classificação do Santos, mas essas são as circunstâncias que envolvem o caso. Não houve uma situação mais grave para se apenar mais do que o mínimo legal convertido à independência, haja vista a primaridade do atleta, a sua condição de amador também. Só para colocar, o atleta foi expulso aos 64 minutos e o Juventus empatou o jogo logo aos 70 minutos de jogo. Nessa circunstância, o senhor dos jogadores, e para também não ser mais aqui, nós vamos dizer a vossa excelência, nós vamos solicitar a vossa excelência. A aplicação do artigo 254, o Santos diz, não nega que houve uma disputa de bola um pouco mais firme, mas não na gravidade da forma colocada na súmula. Nós pediríamos, se haverá for, que seja no modo mínimo, convertido em advertência ante a relevância, até porque, se formos colocar no atendimento médico, nós sabemos que existe a malandragem no futebol. Às vezes o atleta só cai para pedir atendimento até para agravar ou tentar sensibilizar o árbitro. Vossa Excelência são desportistas, Vossa Excelência jogam bola, Vossa Excelência apreciam e acompanham o futebol e sabem que isso acontece. O atleta às vezes cai no gramado só para pedir atendimento, para agravar, para sensibilizar a arbitragem. E não foi o caso aqui. Ele continuou normalmente na partida, sem nenhuma consequência mais grave. Por essa razão, nós pediríamos, se não, e vamos ser reais, não vamos pedir a absolvição do atleta, nós vamos pedir a aplicação da pena mínima prevista no artigo 254, com a conversão em advertência, entendendo que a exclusão da partida, o gol tomado logo depois da sua expulsão e a suspensão automática já foram suficientes para penalizar o atleta ante a conduta dele praticada. É esse o pedido que nós estamos deixando, vai ser o critério de vossa lei. Obrigado, Marcelo. O relator está com a palavra para o Obrigado, senhor presidente, parabenizando a Procuradoria, em nome do defensor. De fato, fazendo análise tanto do vídeo quanto dos antecedentes, jogador, de fato, amador, nunca teve nenhuma observação perante esse tribunal. Eu aplico, de fato, a sanção mínima e, pela aplicação obrigatória do 182, eu converto em advertência, visto também, correndo um pouco o vídeo, você vai ver que o atendimento ainda foi realmente duradouro e mesmo a súmula se coloca, né? Prosseguiu normalmente na partida. Então, é como voto, converto em advertência. Obrigado, relator. Dá uma sessão de advertência com o voto do Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando para desejar uma boa tarde a todos os presentes, os colegas auditores, na Procuradoria. Obrigado, obrigado pelas presenças. Eu uso aqui para analisar sobre divergência, porque que pese esforço do Dr. Marcelo, sua defesa, me parece que bem claro. Não houve contato com a bola, ele está assim da bola, com o pé, na altura da canela. Tanto que a bola vai nesse tipo de cara, na agremiação do Santos, por esse motivo meu voto pela expulsão do vermelho direto. São duas partidas, levando em conta a permanente benefício do 2, qual partido de suspensão? Obrigado, Dr. Wesley. Com o voto do Ricardo Curva. Nós aproveitando os áudios de hoje, eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. Cumprimento a todos também, relator desse voto, Dr. Wesley pela presença, e em que pese a louvável sustentação do defensor, do Marcelo aqui, que traz argumentos factíveis, mas me parece, pelo que eu vejo do vídeo, e pelo resultado final de uma partida proposta pelo voto divergente, que é o caso de se aplicar na presente caso sendo analisado. Então, peço bem ao relator para seguir a divergência, e também aplica uma partida de suspensão. Tendo em vista o empate, o resultado mais benéfico para o atleta ser a advertência, então fica aplicada uma sessão de advertência. Senhor presidente, muito obrigado pela boa trabalho. Obrigado, Marcelo.
Se não vemos um bom 2026 a todos. Tá? Espero ver ano que vem. Passo agora ao segundo item de preferência na pauta e convido já o Dr. João para se aproximar. Passo ao relator, Dr. Wesley, para que possa fazer o resumo do caso. Obrigado, senhor presidente. Processo 1635 de 2025, o jogo Aberto Sociedade Anônima de Esporte Clube. Na verdade, é Não, o não, é o 16. 9,6. 1696. O segundo ele não veio. É o 1696, item 4 de pauta. Também, desculpe, retificando. Então, processo 1696 de 2025, jogo entre Sociedade Esportiva Palmeiras, Red Bull Bragantino, pelo Paulista Sub-14, realizado no dia 26 de outubro de 2025. A Procuradoria apresentou denúncia de favor da agremiação Red Bull Bragantino, por impor do artigo 196 depois, conforme destacado, a partir do objeto da denúncia, a irregularidade destacada pelo Departamento de Competições foi do atleta Yarley Vieira dos Santos, da equipe do Red Bull, atuou em 2 partidas realizadas no intervalo inferior a 60 horas, em manifesto de descumprimento do regulamento geral de competições, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, porque ele atuou tanto no Paulista Sub-15 quanto no Paulista Sub-14. Destaco ainda que a juntada de documento de relatório da participação do atleta nas 2 partidas, prova documental e seu relatório, senhor presidente. Obrigado. Questiono o Dr. João se além da prova documental tem alguma outra prova a ser exibida, de vídeo, ou algumas. É assim mesmo. Apenas a prova documental, Então eu vou passar para as manifestações e na sua sustentação o doutor faz as considerações. A primeira manifestação da Procuradoria. Presidente, obrigado. Nesse caso, sendo evidente o cumprimento regulamento da competição, a Procuradoria da Interação de denúncia. Obrigado. Dr. João está com a palavra pela defesa. Obrigado. Boa tarde. É assim, não, é assim mesmo. Viu? É assim mesmo. Então, boa tarde a todos. Cumprimentos auditores na pessoa da Vossa Excelência, presidente dessa primeira comissão, minha secretaria, defensoria e outra procuradoria. O que o Red Bull queria destacar, e é assim que eu vou iniciar a minha defesa com o relatório juntado, é que houve controle da minutagem do atleta e que houve controle do desempenho do atleta, apesar de fato, ele ter participado das 2 partidas, não observando o intervalo mínimo previsto no artigo 2º, parágrafo 3º do RGC. Eu queria destacar, inclusive, acho que ela está na tela, a minutagem. Foram 31 minutos na primeira partida de 25, o atleta foi substituído no intervalo, e foram 41 minutos na segunda partida, o atleta foi substituído no início do segundo tempo em ambos os jogos. E, apenas se quiserem passar para as próximas telas, que tem todo um controle amplo e específico de todas as arrancadas, enfim, todo o cuidado do Red Bull com o atleta, com a carga semanal de jogos, com a carga de arranques, disputas, enfim, todo o controle da atividade do atleta. E por que o Red Bull gostou dessa prova? E eu fiz questão de demonstrar isso a vossas excelências. Porque a intenção da norma aqui é proteger o atleta e que ele seja utilizado sem nenhum critério, sem clubes, preservar ou cuidar com a saúde do atleta. E o relatório, no entendimento do Red Bull, demonstra que não houve descuido do Red Bull para com o atleta, houve um efetivo controle de carga, houve controle da atuação do atleta e da saúde, então nunca se esteve aqui arriscando a saúde do atleta, pelo contrário, o Red Bull, creio eu, é exemplo para as demais equipes sobre o controle que tem com atletas da base. Poucos clubes aqui, que Vossas Excelências ajudam no dia a dia, teriam um controle tão específico e minucioso de um atleta de base, campeonato amador. Então, levando em consideração, inclusive, que há no parágrafo 3º do artigo 2º do RGC uma previsão onde o clube poderia escalar o atleta se tivesse feito uma solicitação prévia ao BCO. O Red Bull não nega aqui a realidade dos fatos, não foi feita esta solicitação, mas o Red Bull apenas esclarece que não foi violada a intenção da norma, que houve um efetivo controle de carga do atleta no mérito do caso.
Por esse motivo, não houve nenhuma gravidade, não houve nenhum dano. Somada a uma partida normal, o atleta teria disputado, se ele tivesse jogado apenas o primeiro jogo, 70 minutos. Somados ali, acho que o atleta jogou 38, 41. Acho que são cerca de 79 minutos com acréscimo. A carga é como se ele tivesse disputado apenas uma partida nesses dois tempos, e essa minutagem ocorreu justamente em razão do controle de carga do atleta. Então, por esse motivo, pela pequena gravidade, o Red Bull pede a pena mínima e a absolução e subsidiariamente a pena mínima convertida em advertência. E lembrando também a aplicação aqui do 182, por ser o campeonato sub-15, então atletas exclusivamente amadores, e também no 180, o Red Bull ser primário nessa situação da RBC. Obrigado, professor Pedro. Passo agora o relator do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao doutor João Pedro, por sua exposição da defesa. No entanto, que pese os argumentos, eu entendo aqui como bem reconhecido também pela defesa, houve a infração ao regulamento, como manifestado também pelo defensor. Em casos excepcionais, o pessoal autoriza com o atestado médico, né, para a situação. A gente não pode se esquecer como tratamos de um atleta da categoria sub-14, que jogou em menos de 24 horas das partidas. Então, pode-se até argumentar que o atleta mais novo tem condições de gerenciar isso, mas manifesta descumprimento da norma, isso efetivo, saúde do atleta. Eu até parabenizo a agremiação preventiva, que eu tive a oportunidade de conhecer, sei da estrutura, sei da seriedade, mas aqui é uma falha que no meu entendimento não pode acontecer, que você está colocando isso com a ativo do clube. E por esse motivo eu voto pela combinação da agremiação, nos termos da denúncia, a pena de R$ 1.200 já com as considerações dos benefícios do 82 e também da penalidade, como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O relator propõe uma pena de R$ 1.200 de multa. Com o voto do doutor Ricardo Conduza. Com relator, senhor presidente. Com o voto do doutor Ricardo Stella. Com relatório. Eu agradeço aqui também as manifestações, cumprimento o doutor João Pedro pelas suas explicações, mas faço aqui algumas observações, complementando o que o relator também trouxe. Nós temos aqui falado em jovem menor de 16 anos, tem capacidade civil de decisão. Então, se nós estivéssemos um jovem relativamente capaz, 16, ou talvez tenha emancipado, acho que ele estaria aqui em uma outra discussão. E no presente caso, em outras áreas, seja artística ou outros que jovens têm que trabalhar, existe até acompanhamento da vara da infância e juventude que tem que deliberar a respeito disso. Então, eu acho que a gente tem que ter um rigor. E aí, depois do Pedro, que pede todas as explicações trazidas, da minutagem, toda a carga que tem trazida pela equipe, mas me parece que a análise tem que ser mais rigorosa do ponto de vista de vamos pelo excesso de zelo do que pelo excesso de possibilidade de cumprimento da carga horária. Mas pela questão da categoria e da idade. Não que eu acho que a equipe não tenha feito um bom acompanhamento, ou o doutor não tenha feito aqui uma boa explicação. Eu acompanho o relator desses termos e, por unanimidade, foi aplicada uma sanção de R$ 1.200. O doutor João Pedro continua, tem mais uma preferência, né? É o item 10 de pauta, processo 1702 de 2025. A relatoria também é do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1702 de 2025, desenvolvimento da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Clube Atlético Juventus, foi Paulista Sub-15, realizado no dia 1º de novembro de 2025. A doutor Procuradoria apresenta denúncia em desfavor da agremiação Sociedade Esportiva Palmeiras, no do artigo 903, pois, conforme considerado na súmula, a agremiação não apresentou a bandeira do Brasil frente à execução do hino nacional. Em descumprimento ao artigo 10.102 do Regulamento Geral de Competições, foi discutido pela condenação da agremiação. Destaco que há depoimento pessoal no testemunhal de vídeo nos autos e seu palácio. Obrigado. Doutor João tem a prova para exibir, né? Isso. Sou responsável pelas operações de jogos primeiras na Ilha Brasileira. E não pude estar hoje na audiência por também motivos de operação de jogo. Também estarei na operação de jogo entre Palmeiras e Corinthians da categoria feminina.
E eu vim explicar o que ocorreu no dia do jogo das categorias de base, né, onde nós tivemos 3 jogos no dia primeiro, no sábado. Nós trocamos recentemente a empresa que opera o telão, então, exatamente neste dia, era uma outra empresa iniciando suas atividades conosco. Nós tivemos 3 jogos nesse dia, o primeiro jogo iniciou às 9 horas, e nós não conseguimos exibir a bandeira na hora do protocolo de jogo por questões técnicas, né? Nós tivemos um problema com o computador do operador, o computador travou e ele não conseguiu exibir a bandeira. Então, por esse motivo, não foi exibida no telão, mas nos outros 2 jogos que nós tivemos, das 11 às 15 horas, o protocolo foi cumprido normalmente, onde nós exibimos as bandeiras e todos os demais itens necessários para o jogo. Então, por isso que ocorreu. Estou à disposição, caso seja necessário mais algum esclarecimento. Até mais. Obrigado. Passo a sustentação da Procuradoria. Na presidente, nesse caso, tem que provavelmente pressionar o funcionário do Palmeiras, não retira a infração cometida pelo clube e decidir a Procuradoria vai reiterar o segundo denúncio. Obrigado. Obrigado, Henrique. O João Pedro está com a palavra pela defesa. Obrigado, novamente, cumprimento a todos. Nesse caso, o Palmeiras não vai negar que, de fato, não houve a exibição da bandeira, como foi explicado. Sim, que foi um mero erro de um instrumento ali, um erro de software, realmente, né, de programação, como bem reconhecido pelo depoimento pessoal. Então, não houve a intenção do Palmeiras, óbvio, de violar o RGC ou de desrespeitar o CBJD. Houve ali um motivo não de força maior, obviamente, uma responsabilidade de terceiro, mas uma coisa que ultrapassou a vontade do Palmeiras e não conseguia exibir. Gostaria de destacar, como trazido no vídeo e até comprovado, sendo este jogo único denunciado, que houve a correção, a pronta correção do Palmeiras quando a falha, tanto é que houve 2 jogos na sequência, onde foi exibida a bandeira. Então, diante dessa situação, o Palmeiras solucionou questão da medida mais célere e mais pronta e mais rápida possível, considerando a realidade dos fatos, não inexistindo uma gravidade, uma pequena gravidade, a pronta resolução, inexistindo vontade do Palmeiras, de essa liberação, em questão de demonstrar que a falha ocorreu a razão da troca da empresa, por isso terceirizada, não conseguiu programar direito. O Palmeiras pede pela conversão em advertência, ainda mais considerando de novo a aplicação do 8.2 é subclínica para atletas amadores. Então, o Palmeiras nem pede pela absolvição, mas sim a pena mínima convertida em advertência, considerando a ausência de gravidade e no 8.2. Muito obrigado, doutor João Pedro. A palavra está com o relator do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns pela Procuradoria contra o uso de funções. Entendo, sim, que não há uma gravidade elevada no caso aqui, mas entendo também que, como isso mete o regulamento, tem que se preparar para essas situações. Aqui a gente está falando de uma apresentação da bandeira de maneira eletrônica, né? Não caberia no clube aí ter, se é que posso fazer esse conselho e deixar a bandeira nacional à disposição para evitar esse tipo de problema. O símbolo maior da pátria, então, como ocorrida aqui a infração, meu voto é para a condenação da eliminação, nos termos do artigo 9.1, a pena pecuniária de R$400, já com os benefícios do 2. Então, voto, senhor presidente. Obrigado, relator. Propõe uma pena de R$400. Como voto, doutor Ricardo Cunduva? Apoio, relator. Como doutor Ricardo Stella? Com relator. Eu também acompanho o relator, agradeço a manifestação do doutor João Pedro, mas a agremiação tem estrutura para isso, poderia ter sido testado, enfim, poderia ter discutido várias questões, ter uma bandeira física. Então, acho que, e por mais que seja uma categoria de base, a equipe tem estrutura para isso. Então, fica uma sanção de R$400, que parece adequado para o caso, fica assim por unanimidade. Então, eu agradeço ao doutor João Pedro pela participação. Obrigado, excelência. Obrigado. Passo agora, então, à pauta ordinária, não havendo mais preferências. Primeiro item da pauta é o processo 1635, a relatoria do Dr. Wesley também está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1635 de 2025, jogo de Primavera, Cidade Anônima, Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba.
pela Copa Paulista Profissional realizada no dia 5 de outubro de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia de favor do atleta Felipe Gonçalves Garcia, da agremiação privada, foi segundo relato nos termos do artigo 250 do BGLAD, foi segundo relato do árbitro da partida, após ser advertido anteriormente pela nossa plenária, foi advertido com o segundo cartão amarelo que foi impedido no ataque à comissão. Apresenta ainda denúncia em desfavor de ambas as agremiações no recurso do artigo 206 do CBJD, pois, conforme se extrai da sua, houve atraso tanto no início da partida quanto no reinício da partida em 4 minutos, ocasionado por ambas as agremiações. Destaco que ambas também são reincidentes e o atleta é primário. A defesa escrita da agremiação que inicialmente classificada é relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Não consegue para mim vídeo a ser produzido. E se a defesa escrita que pode separar um resumo no final. Então, passo agora a manifestação da Procuradoria. Obrigado, presidente. Nesse caso, considerando a inexistência de um cargo do probatório que possa confirmar os fatos alegados nesta denúncia, vou reiterar os seus termos. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Passo ao doutor Bernardo para que faça a defesa dos demais denunciados. Obrigado, presidente. Obrigado pela palavra. Minha primeira participação. Cumprimento Vossa Excelência, presidente. Cumprimento todos os demais presentes aqui na pessoa de Vossa Excelência, sendo o mais breve possível. E também, já entrando aqui a defesa, começo em relação ao atleta denunciado, Cleiton, por entender que se trata, na verdade, de um lance de jogo. Nós não temos imagem, mas essa defesa entende que isso não é empecilho para reconhecer que a expulsão não passa por um mero lance de jogo, e evidência disso nós temos na própria documentação da partida. O ato dele foi por um segundo cartão amarelo, ou seja, o próprio árbitro da partida entendeu algo menos gravoso, impedir um ataque promissor. Só haveria infração disciplinar nisso se houvesse sido cometida essa falta ou com deslealdade, hostilidade, violência e a sua vontade de sustentação. Quando nós olhamos no campo da advertência acima, nós vemos que tem, por exemplo, um outro atleta do Primavera que também foi advertido por impedir um ataque promissor, o mesmo motivo, e não é denunciado no presente processo. Ele não foi denunciado de forma errada? Não. A defesa entende que o Cleiton, que também não precisaria ser denunciado por ser uma mera falta de vigor, pede a absolvição do denunciado, mas não sendo esse o impedimento de Vossa Excelência, seja aplicado conformemente a advertência, considerando que o atleta é primário. Com relação à denúncia do atraso, a defesa pede que seja aplicado a tabela do tribunal em respeito à proporcionalidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Eu luto sua palavra no resumo da defesa escrita do 15 de Piracicaba e, na sequência, pode proferir voto em relação ao pleito. Obrigado, presidente. Agremiação 15 de novembro de Piracicaba, defesa apenas em relação ao prazo do início da partida, informando que foi necessária a troca do uniforme de alguns jogadores do elenco, porque não estava na numeração adequada, e isso não causou nenhum prejuízo para o espetáculo, e pugna ao final pela pena mínima pela absolução, no caso de não ter direito, ou pela pena mínima do artigo que for denunciado. Passo primeiro ao voto com relação ao atleta Cleiton Salveira Garcia, analisando mais uma vez todo o Dr. Bernardo, como o Henrique permitiu a palavra. Entendo que, como manifestado pelo Dr. Bernardo, eu não tenho isso aqui para concluir qual foi a conduta do atleta, de modo que fica prejudicado qualquer tentativa de julgamento da parte desse relator. Por esse motivo, eu vou pela absolução do atleta. Temos a conduta descrita aqui que pudesse levar a um desfecho diferente. Com relação às agremiações, ambas que deram causa, tanto no início quanto no início da partida, no início não há elementos que pudessem confirmar o relato da súmula. Ambas as agremiações elas são reincidentes, por esse motivo eu vou fazer um acréscimo em relação à tabela utilizada pelo tribunal. Meu voto é pela condenação de ambas as agremiações, referente aos 4 minutos do início, a R$ 3.200 cada agremiação, e no reinício, R$ 3.200 cada agremiação, totalizando a condenação de R$ 6.400. Bom voto, presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. O relator propõe a absolvição do atleta Cleiton e a aplicação de multas a ambas as agremiações, já considerada a reincidência de R$ 6.400. Com o voto do doutor Ricardo Tucunduva. Relator, presidente. Com o voto do doutor Ricardo Stella. Parabenizo e acompanho o relatório.
Eu também cumprimento o voto e acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de R$ 6.400 a agremiações e ficar absolvido o atleta Cleiton Garcia. Passa agora ao terceiro item da pauta, processo 1640. A relatoria do Dr. Ricardo Conduva está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada no Campeonato Paulista Sub-17 entre a equipe do Red Bull Bragantino e do Corinthians no dia 4 de outubro de 2025. Foi denunciada a agremiação do Corinthians por atrasar 6 minutos no início da partida e, portanto, a Procuradoria denunciou como incurso no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva e a defesa escrita da equipe do Corinthians. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Passo para a manifestação da Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos. Obrigado. Havendo defesa escrita, passo então para o relator com resumo da sequência do seu voto. Obrigado, presidente. A defesa do Corinthians apresenta trecho do relatório do diretor da partida, que diz que não houve a liberação do vestiário para a logística. E realmente está no relatório do diretor que o próprio diretor de jogo fez o acompanhamento de todo esse trâmite, porque não havia sido liberado o vestiário, e sim uma sala de doping, e por isso ocorreu uma demora além do tempo, que havia sido em 12 minutos, e acabou ocasionando o início realmente do jogo com 6 minutos de atraso, e, portanto, a defesa pede a absolvição. Passo, portanto, ao voto e, no meu modo de ver, como bem explicado pela defesa escrita, não foi a equipe que ocasionou efetivamente o atraso. Então, há realmente uma descrição detalhada do ocorrido e, exatamente por isso, eu estou absolvendo a equipe do Corinthians por não ter ocasionado o atraso de 6 minutos na partida. É meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Então, o relator absolve a agremiação da denúncia por infração ao 206. Com voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando o relator integralmente. Com voto, doutor Ricardo Stella. Com relator. Eu cumprimento também a voto e acompanho, então, por unanimidade, que a absolvida a agremiação por infração ao 206. Passo agora ao quinto item da pauta, processo 1697-2005. Relatoria 7, doutor Ricardo Conduva. Obrigado, senhor presidente. Campeonato Amador do Estado Amador, a partida realizada entre a equipe do Alvorada e do União Futebol Clube no dia 2 de novembro de 2025. A equipe do Alvorada foi denunciada como incurso no artigo 206, 191, inciso 3, por 2 vezes, e 213 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Em relação ao artigo 206, por dar causa ao atraso no início da partida em 5 minutos. Já em relação ao artigo 191, por 2 vezes, por só um minuto.
Desculpa, é pela invasão de campo e também o artigo 213, pela invasão de campo. Desculpa, senhor presidente, eu me perdi aqui na. Fique à vontade, pode isso. Se quiser. É do gramado, das carteirinhas e 213 da invasão de campo, exatamente. Desculpa, me perdi aqui e então essa a denúncia, presidente, é o relato. Obrigado. Não constam provas serem produzidas, passo a palavra à Procuradoria. Presidente, considerando a existência de provas serem produzidas, o procurador vai evitar o seu denúncio penal. Obrigado. Passo agora ao doutor Bernardo. Tenho certeza que se for alguma dúvida, ele vai nos esclarecer aí. Doutor Bernardo, está com a palavra. Obrigado, presidente. E antes, eu gostaria apenas de fazer uma indicação, até porque no processo passado, como eu vi o governo na valor também, eu acabei não fazendo a defesa, porque entendi que naquele caso haviam ali algumas situações que impediam, sobretudo, e aí é o objetivo de eu estar mencionando isso agora, que naquela oportunidade o contato com o clube havia sido no sentido de que eles estavam representados por advogados. Então, nesse caso aqui, o contato com o clube foi justamente o contrário, que há o pedido para sustentar a defesa. Então, faço essa breve menção, até para que isso não prejudique os processos. Em relação a esse processo específico, de fato, aqui nós temos duas denúncias com base no artigo 191. Uma em relação a credenciais, porque vai pelo regulamento da competição precisam apresentar, ao invés de uma identificação, a credencial da federação, e a outra é relacionada ao gramado. Com relação à denúncia das carteirinhas, a defesa entende que, sim, há ali o próprio descumprimento manifesto quando o próprio técnico do time fala que ele assume a responsabilidade pelos atletas que estão entregando a carteira, não estão entregando a carteirinha sem identidade, mas é justamente também nessa anotação que eu me referi para dizer que há uma baixa gravidade, considerando que essa anotação não gerou, por exemplo, uma anotação da Federação de Atleta Irregular, algo nesse sentido, que é a preocupação de um atleta que não apresenta a credencial. Então, a defesa entende que, por haver ali uma baixa gravidade, o clube sendo primário, é um clube que é primário, diferente de muitos casos que a gente vai dizer aqui, possibilita a conversão da punição em advertência, que é o que faz em relação a essa denúncia. Já com relação a outra denúncia, aqui me filiando também a critérios de dosimetria de pena, pede que seja aplicada a pena no patamar mínimo. Agora, com relação à denúncia do artigo 213, analisando o que consta da documentação da partida, nós temos que o capitão da equipe mandante, ou seja, o próprio atleta, junto com a GCM, ou seja, o policiamento, que está lá para justamente reprimir situações negativas como essa, foram o que resolveram a situação, retiraram o senhor do campo. Então, isso caracteriza uma medida efetiva de repressão. Se não for um entendimento de Vossa Excelência suficiente para considerar as medidas também de prevenção e repressão, que o artigo 213 fala, que seja isso levado em consideração, não somente para reduzir o valor da multa a ser aplicada. Agora, com relação ao artigo 206, a defesa pede que seja levado em consideração por 5 minutos, considerando que foi o efetivo atraso que seja aplicada a tabela do tribunal nos valores amadores. Muito obrigado. Agradeço, doutor Bernardo. Passo ao relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Comentando o doutor Bernardo pela defesa e também pelo relatório que nos ajudou. Sendo bem direto, em relação ao artigo 206, aplicando a tabela dessa casa, atraso de exatamente o que o doutor Bernardo falou, efetivamente o atraso de 5 minutos, estou dando uma multa de R$ 1.500. Já em relação à não apresentação da carteirinha emitida pela federação, eu vou atender o pedido do doutor Bernardo no sentido de converter em advertência em razão da primariedade da agremiação. Já em relação ao gramado, eu estou aplicando uma multa de R$ 300 e também em relação à invasão de campo, apesar de não ter conseguido
reprimir, não houve a devida prevenção, e em razão também da temariedade da agremiação, também R$ 300. Então, R$ 206.500, 191 por uma vez advertência, segunda vez R$ 300 e 213 R$ 300. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. O relator, então, propõe uma sanção de R$ 1.500 por infração 206, uma advertência em relação à primeira infração ao 191 do terceiro, uma sanção de R$ 300 em relação à segunda infração do 191 e, por fim, em relação à infração do 203, uma sanção de R$ 300, totalizando R$ 2.100 em sanções. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente, parabenizo o relator. Uso divergido aqui apenas em relação à situação do gramado, vista a realização do partido, em caso de não seja não, para absolver a eliminação dessa situação, do mais integralmente. Doutor Wesley abre divergência, então, em relação a uma infração ao 91 para absolver em relação à infração da condição do gramado. Como vota o doutor Ricardo Stella? Eu vou acompanhar o relator e a divergência. Então, acompanha a divergência no ponto divergente. Eu cumprimento a todos aqui também, peço bem ao relator, mas em relação ao ponto do gramado, eu vou acompanhar a divergência também e absolver. Então, fica assim colocado. Por maioria de votos, por unanimidade, foi aplicada uma sanção de R$ 1.500. Faz separado ou faz tudo junto? Como é que para vocês aí, Paulo e João? Pode ser por artigo. Eu peço bem, senhor presidente, eu peço bem também para a gente fazer o voto Ótimo. e absolver em relação ao gramado. Então, eu agradeço ao relator pela retificação do voto. Então, fica por unanimidade aplicada uma advertência em relação à infração do 91, uma absolvição em relação ao segundo ponto, uma sanção de R$ 1.500 por infração 206 e uma de R$ 300 em relação ao 203, totalizando assim R$ 1.800 de sanção, por unanimidade. Passo agora ao próximo item de pauta, é o sexto item, processo 1698, a relatoria do doutor Ricardo Stella, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 698/2025, jogo dos fatos do Centro Esportivo Cultural, do Clube Atlântico Bandeirante, Armador, já está Armador, sábado, 1 de novembro de 2025, denunciado a eliminação Bandeirante, com curso no antigo Ministro Terceiro, do CBJD, o Jader Almeida Souza, atleta dos quartos, com curso no artigo 250 do CBJD. A doutora Procuradoria apresentou então denúncia, que se traz da súmula. A agremiação visitante do Atlético Bandeirante entregou a relação de jogadores somente às 9h47, ou seja, 13 minutos antes do início do jogo. E também a denúncia faz Jader Almeida Souza, com o impulso no artigo 250 do CBJD, por segundo o relato do árbitro, ter sido advertido anteriormente pelo motivo de atingir o rosto do seu adversário com o braço de maneira temerária na disputa de bola, praticar uma nova ação temerária pelo motivo de atingir com o braço tórax do seu adversário na disputa de bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico, mas permanece na partida. A prova de vídeo. Muito obrigado, doutor Ricardo Stella. Vamos pedir a prova de vídeo, então. O doutor fique à vontade para fazer qualquer manifestação em relação a isso. Esse é o lance. Querem ver de novo? Claro.
Satisfeito? Desculpa, procurador está com a palavra. Presidente, obrigado. Em relação ao primeiro ponto, em que eu descumprimento no regulamento da competição, nesse sentido, não existe nenhum motivo probatório a infirmar ou ser denúncia, a Procuradoria reitera. Em relação ao segundo, acredito que que o vídeo dado pela Procuradoria assiste nos termos da denúncia. Nesse sentido, aqui reiteramos. Obrigado, doutor Henrique. Passo o doutor Bernardo para as defesas. Obrigado, presidente. Com relação à denúncia da agressão, vocês entendem que o objetivo dessa regra em específico é dar tempo hábil à equipe de arbitragem de fazer toda a conferência necessária e não atrapalhar o início da partida. Se nós olharmos na súmula da partida, nós veremos que a partida começou no seu horário normal, enfim, não tem qualquer prejuízo quanto a isso. Afasta a responsabilidade, não, mas demonstra uma menor gravidade da infração, pede que seja aplicada a punição, levando em consideração essa proporcionalidade. Com relação à denúncia do atleta Jaber, a defesa, lendo a súmula sem analisar o vídeo, novamente me remete a uma falta de jogo, em que o árbitro decide aplicar um cartão amarelo para ambas as faltas, a segunda gera a expulsão das faltas de jogo. No vídeo, vem a confirmação do meu entender, porque o braço que estava alto do denunciado era o outro braço. O adversário, ele está protegendo a bola aqui com o braço esquerdo alto, é o braço direito que está abaixado que acerta o adversário, que na verdade o adversário vem correndo, no meu entender, o adversário é quem acerta o braço do denunciado do seu contrário. E o próprio árbitro, a nota, acertou com o braço no tórax ou seja, quando a gente tem o braço alto, com o cotovelo no rosto, isso já por si só é motivo de advertência do árbitro da partida. Aqui nesse caso, a defesa entende que é uma falta de jogo. Se o árbitro entendeu que o segundo cartão amarelo, isso já é suficientemente capaz de punir o denunciado. Pede a absolvição dele em primeiro plano, segundamente, se não for entendimento de vossa excelência, a aplicação de advertência. Então, somente muito obrigado. Agradeço a defesa, o doutor Lopes está com a palavra para o senhor. Obrigado, senhor presidente, parabenizando a Procuradoria e a Bernardo. Em relação à preponderante, não restrente, a aplicação do mínimo à tabela, R$200 é o que eu entendo razoável e cabível. Em relação ao atleta Jader, entendo que ele, de fato, protege, mas não obstante, entendo passível de uma reprimenda ali, então eu aplico, mas também vale ressaltar que atleta amador nunca teria anotação nesse tribunal. Então, por isso eu converto em advertência. Obrigado, doutor Castelo. O relator propõe uma sanção de bandeirantes substanciais e ao atleta uma sanção de advertência, com voto do doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao relator. No entanto, eu ouço também aqui a divergência com relação ao atleta. Mas o meu ver aqui no vídeo é bem claro. O atleta não está nem vendo, ele faz a aplicação lateral, não é um movimento antilateral do braço. Ele não está vendo o atleta que vem de encontro a ele, não há um movimento de cotovelada. Ele tem a punição de campo suficiente, por esse motivo não há uma solução. Com voto do doutor Ricardo Cunha. Eu passo bem no relator para a divergência. Cumprimento a todos. E também Peço bem a mim mesmo, acompanhe a advertência. então, o relator retifica o seu voto em relação ao atleta Jader. E eu acompanho também, então, por unanimidade, fica uma sessão agregação de bandeirantes substanciais e fica absolvido o atleta Jader. Essa comissão que todo mundo se entende, né? Passa agora ao sétimo item da pauta. Aliás, vou pedir Grêmio, vou fazer uma pausa de 2 minutinhos só para eu pegar mais água. A gente estava na metade da sessão, foi uma horinha de sessão, estava na metade dos processos. Uma pausa de 2 minutos. Passa agora ao sétimo item da pauta, processo de 1699, relatoria do Dr. Wesley, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo de 1699. Jogo entre a Associação Esportiva União do Lafate com a Esporte Clube da Aparecida, no órgão do Estado, realizado dia 1º de novembro de 2025. Toda a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Clebson Muniz dos Santos, no partido 2-4. O CBJB, atleta da premiação do Vila Aparecida, foi, segundo o relato da partida, foi expulso por golpear com seu antebraço o rosto do seu adversário no logo, com um jogo paralisado. O atleta necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Destaque que a prova de vídeo, portanto, pela própria Procuradoria, o atleta primário seu relatório. Obrigado, Dr. Wesley. Vamos exibir uma prova de vídeo, então, o Bernardo fica à vontade para fazer os apontamentos necessários.
Querem ver de novo? Aproximar mais do pé de qualidade. Não, perde a qualidade. Mas o companheiro da nossa Então, depois que é o corpo que o adversário faz quando ele recebe o toque. Relator está satisfeito? Podemos continuar. Doutor Wesley está Doutor Wesley. Doutor Henrique está com a palavra. Obrigado, presidente. Considerando o vídeo reproduzido, que evidente a conduta dolosa do atleta, apesar do ato não estar constituído exatamente como um soco, como um chute, como na identificada denúncia, é evidente a atitude, o movimento antiético do esporte preferido, nesse sentido, é uma postura descorreta, a tipificação ensejada da denúncia, de forma que vou reiterar os seus termos. Obrigado. Agradeço. Passo a palavra à defesa pela sua manifestação. Obrigado, presidente. Sendo mais objetivo possível, que a defesa entende que é um lance mais que comum no futebol. Esse caso, sim, estamos diante de um excesso, por mais que seja um lance comum no futebol, não significa que ele deva acontecer, mas a defesa entende que não como uma agressão física. É o lance em que o atleta vai cobrar uma falta, enfim, isso acontece em falta lateral, várias situações de reposição de jogo, o outro atleta adversário vai atrapalhar, ocorre o empurrão, o adversário valoriza porque sabe que isso pode gerar um pertence, enfim. A defesa entende que é passível de repressão para que seja educado o atleta, mas no artigo 250 prevê que se trata de uma hostilidade, não de uma agressão física, e, portanto, pede a aplicação da pena mínima dentro do dispositivo legal, considerando que o atleta ele é amador e primário. Não sendo esse crime de violência de silêncio, que seja aplicado a pena mínima dentro do artigo 204A, de forma subsidiária, considerando que o atleta é primário e ainda assim reduzido pela metade, considerando que o atleta é amador. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra para o seu voto. Senhor presidente, para a ministra da Procuradoria e fez as manifestações, que eu entendo que o vídeo apresentado pela Procuradoria consegue afirmar o relato da sua, que a discussão acionou aqui foi um golpe contra o braço. A gente viu que, na verdade, ele empurrando o atleta estava atrapalhando o reinício da partida. Por esse motivo, eu vou declarar desclassificação da conduta, tal como pleiteado na defesa do artigo 250 sobre o JB, caracterizado na disposição do voto hostil, a condenação de uma parte de suspensão, levando em consideração a primaridade, bem como por isso, o 282, meu voto para substituir a pena por advertência com O relator propõe, então, a sanção de uma parte depois de advertência de classificação do 204A para o 250. Como vota o doutor Ricardo Pinheiro? Cumprimento o relator pelo voto e acompanho integralmente. Como vota o Castelo? Com relator. Eu também acompanho, então a probabilidade de desclassificar o 204A para o 250 é aplicada a uma parte depois em advertência. Passo a aproveitar o processo da pauta, processo 1700-2025, a relatoria do doutor Ricardo Pinheiro está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Feminino Amador entre a equipe do Corinthians e do São Paulo no dia 1º de novembro de 2025. Denunciada a atleta do São Paulo, Andressa Caroline Freire Gomes Ferreira, por cometer uma infração impedindo uma clara oportunidade de gol da sua adversária e, portanto, enquadrada a denúncia no artigo 350, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Ainda na denúncia consta a infração ao artigo 206 pela equipe do Corinthians por causar um atraso de 4 minutos no reinício da partida. A defesa escrita da equipe do Corinthians é esse relatório. Obrigado, com essa prova de vídeo ser produzida e a defesa será feita da atleta Andressa Caroline pelo Dr. Bernardo. Então, vamos passar o vídeo. Satisfeitos? Passo para a Procuradoria para a manifestação.
Obrigado, presidente. Nesse caso, o procurador ele vai reiterar o seguinte da denúncia, considerando que o vídeo torna incontroverso a justificação da denúncia, como a própria defesa da equipe de provas encontradas pela equipe do Corinthians nesse sentido, que reitera seus termos. Obrigado. Passo a palavra à defesa. Obrigado, presidente. Farei a defesa com relação à atleta Andressa, desculpa, e destaco apenas, de maneira muito objetiva, que ela inicia o lance disputando a bola de forma legítima, acaba perdendo na velocidade, comete a falta, mas a defesa entende que não houve, no presente caso, prejuízo, porque se Vossa Excelência o vídeo continuasse, inclusive da súmula isso também pode ser observado, a falta gera o gol para a equipe adversária, para a equipe do Corinthians. Então, o objetivo de você cessar de forma ilegítima uma chance de gol é porque você torna a vantagem da parte adversária a perder o gol. Nesse caso, quem sendo prejuízo foi o time, a denunciada e o time dela, porque ficaram com o jogador a menos e ainda tomaram o gol que ela tentou impedir. Então, nesse caso, considerando todos esses elementos e principalmente que a atleta é primária e amadora, pede a aplicação de advertência tão somente. Muito obrigado. Obrigado, senhor Bernardo. Passo o relator para o breve pedido da defesa escrita, na sequência para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa do Corinthians efetivamente não produz provas contra os fatos narrados na denúncia e somente requer que seja aplicada a pena mínima do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Passo ao voto. Realmente, eu assisti também o vídeo até o final e a atleta da equipe do São Paulo ainda teve o azar de, apesar de ter evitado o gol, ter tomado o gol, essa própria falta que ela fez. Nesse sentido, houve enquadramento com perfeição da denúncia da Procuradoria e apenas em razão da primariedade da atleta, eu estou convertendo a pena de suspensão de uma partida em advertência. E em relação à agremiação do Corinthians, de acordo com a tabela praticada neste tribunal, estou aplicando a multa de R$2.000 pelos 4 minutos. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, doutor Ricardo. Propõe o relator, então, uma sanção à senhora Andressa de uma partida Corinthians em advertência e uma sanção de R$2.000 da agremiação Corinthians. Com o voto do doutor Wesley. Só ordem. Vamos para a fase de 5 minutos. Reinício 4 minutos. Então, parabenizo o relator completamente. Obrigado. Com o voto do doutor Ricardo Stella. Com o relator. Também cumprimento a todos e acompanho o relator. Então, por unanimidade, fica a senhora Andressa sancionada por uma partida convertida em advertência e a agremiação uma multa de R$2.000. Passo ao número inteiro da pauta, processo 1701/2025. A relatoria do doutor Ricardo Stella, que está com a palavra. Senhor presidente, processo 1701/2025, Polícia Civil Ferroviária, esfera ao clube, de 1 de novembro, às 9 horas, rodada 26, local do Estado Municipal, Altair da Silva. Procuradoria de Justiça Desportiva, presidente da denúncia paz, Oliver José Gomes do Carmo, no curso 258, CAPT 258, para o segundo ano do segundo JD, da equipe ferroviária, consignado na súmula do árbitro. Oliver José Gomes do Carmo foi advertido por um motivo de, após já ter sido advertido por infração de comemoração do gol, foi novamente advertido por, após o término do jogo, ir em direção ao banco adversário, provocando, fazendo um sinal de tchau e dizendo eliminado. E também, após informado sobre a disciplinar, o mesmo proferiu, aspas, quer se aparecer, caralho, vai se foder, tá de sacanagem, fecho aspas. Atleta amador, sem anotação, a prova de vídeo e defesa escrita. Muito obrigado, doutor Ricardo Stella. Podemos exibir a prova de vídeo, João? Não tem algo, tá? Não, esse não. Quer mostrar a proximidade do atleta com o banco adversário. É que então, não há indicação de qual é. Os senhores decidem. Eu estou satisfeito. Então, passo ao relator da comunidade, para a procuradoria, primeiramente.
e depois dar o relator. Você fez bastante, eu feliz seu voto. Obrigado, presidente. Coloca-se aqui a defesa, ele coloca aqui que não há prova que supostamente se dirigiu ao banco de junta civil quando nós estávamos muito distante e, e ainda pede apenas substituição por advertência, porque é facultado ao judicante. Em nenhum momento cometeu infração, durante todo o jogo ele permaneceu de forma rígida, respeitando, e que assim pede, então, a absolvição e subsidiariamente considerado o parágrafo 1º do 258, que seria punido apenas com advertência. Em breve, assim, fazer a defesa, presidente. Passando ao voto, com a devida vênia, a defesa, o trecho do vídeo montado, ele não afasta a presunção de veracidade relativa da súmula, principalmente no que diz respeito às palavras proferidas ao árbitro. Também há de se ressaltar que estamos falando diante de jogador amador, sem nenhuma anotação perante a este tribunal, contratada da seguinte forma: temos duas tipificações aqui, 258 caput e 258 para o segundo. Em relação ao 258 caput, eu acho que, de fato, cabe sim uma advertência nesse sentido, porém, em relação às palavras proferidas à equipe de arbitragem, eu entendo que são, mesmo com aplicação, eu entendo por 2 jogos, mas com aplicação do 82 para como nós. Obrigado. Então, só para eu anotar aqui, um jogo em relação à infração. Isso, parágrafo 2º e advertência em relação à primeira. Então, o relator propõe mais advertência pela primeira infração e uma partida de suspensão pela segunda. Com o voto, Dr. Wesley. O relator acompanha integralmente. Com o voto, Ricardo Luva. Apoio relator, se quiser. Também acompanha a unidade que é sancionada. Há uma partida de suspensão e uma atuação de advertência. Passo agora o 11º item da pauta, processo 1704/2025, a relatoria do Dr. Ricardo Luva, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre a equipe do Grêmio Prudente e do Red Bull Bragantino, dia 1º de novembro de 2025. Consta da denúncia que o atleta João Pedro Slongo calçou seu adversário, impedindo a oportunidade clara de gol dentro da área penal e, portanto, recebeu o segundo cartão amarelo. A vídeo apresentado pela própria Procuradoria. Esse relatório. Obrigado, João. Participe do vídeo. Querem ver de novo? Aceito? Então, passar para a Procuradoria para sua manifestação. Obrigado, presidente. Considerando a reprodução do vídeo, torna-se controverso o fato alegado na denúncia, sendo assim, vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado, a palavra está para a defesa. Obrigado, presidente. E também de maneira muito objetiva, até porque já discutimos muitos fatos mediante antes. Aquilo que muda, na verdade, o denunciado foi expulso por segundo cartão amarelo, ou seja, o próprio árbitro entendeu como algo menos gravoso. Pede que seja levado em consideração, considerando também que o pênalti foi convertido também em gol, então não trouxe o tipo prejuízo ao adversário que já estava ganhando na partida. O atleta primário amador pede, portanto, a aplicação da pena mínima convertida em advertência ou não sobre esse entendimento, ou ao menos a pena mínima. Obrigado. Obrigado, Dr. Bernardo. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito bem tipificada mais uma vez pela Procuradoria o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, e também muito bem apresentada pela defesa a solicitação da conversão da pena em advertência, e é exatamente como voto, senhor presidente. Obrigado. O relator propõe uma sessão de advertência. Com o voto, Dr. Wesley. Organiza o relator, acompanha integralmente, só uma observação do Bernardo, que o cartão da Alberto Amarelo foi bem claro. Se for da área, seria o cartão vermelho direto. Não só com o é com você. Obrigado, doutor Ricardo Stella, com o voto. Obrigado. Também acompanho o voto do relator. Então, possibilidade de aplicar uma sessão de advertência. Passa agora o 12º processo da pauta, processo 1705, a relatoria do Dr. Ricardo Stella. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 15/2025, Paulista Sub-17, Graxina Futebol Clube, contra Juventus, 1 de 11/2025, às 11 horas.
rodada 26, Ibrachinarense. Procuradoria de Justiça Desportiva, apresentando o espaço Alan Igor Silva Serapim, da Comissão Técnica, Preparador Físico, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º e 2º, e 258P do CBJD, da equipe do Juventus, que é o segundo relato do árbitro, por adentrar ao campo de jogo e falar as seguintes palavras, aspas, me falta o seu bosta, se não aplica nada, fecha aspas. Informando ainda que o mesmo após ser expulso, ele ainda proferiu, aspas, vai tomar no cu e da puta acusado, fecha aspas. O senhor não precisou ser contido pelos seus companheiros de comissão técnica. O senhor Alan não tem residência específica, e é um relato. Muito obrigado. Não tem provas a serem produzidas. O doutor Henrique está com a palavra pela Procuradoria. Presidente, considerando o relato da súmula da partida, residentes públicas praticadas identificadas pelo senhor Alan Igor da Silva, sem sentido, vou reiterar os termos do uso. Obrigado. A palavra está para o coordenado. Obrigado, presidente. Aqui, a defesa ela se atenta a alguns critérios que estão estabelecidos na partida para pedir a absolvição do denunciado com base no artigo 258B. Isso porque o denunciado ele é membro de comissão técnica, ele é preparador físico. A defesa entende que o campo é o local de trabalho dos membros também da comissão técnica e não invade o campo quem ali deve estar. Esse é um entendimento que tem sustento nesses casos. Porque eu entendo que o artigo 258B ele visa coibir o acesso ao campo das pessoas que ali não trabalham, por exemplo, dirigentes, pessoas que não devem no campo estar e acessam sem a permissão da equipe de arbitragem. Agora, quem trabalha no campo, a defesa entende que não invade o campo. E uma prova disso é que quando esses membros de comissão técnica eles entram no campo para cumprimentar o árbitro, para conter alguma confusão que tenha acontecido, eles não são denunciados no artigo 258B. Aqui, nesse caso, a denúncia ela diz respeito e a infração diz respeito ao excesso que ele teve na reclamação. Esse sim, não estou aqui para dizer que não aconteceu. E o denunciado merece reprimenda dentro desse dispositivo legal. Portanto, pede que seja levado em consideração esses elementos para que seja absolvido o 258B e punido dentro do 258, de acordo com o entendimento que Vossa Excelência deveria adequar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando por sempre combatido as teses. Porém, entendo que a senhora, como eu disse, ele não é residente específico, mas ele já tem convenção deste ano pelo 243F também, né? Também como comissão técnica, entendo aqui a conduta não tem nenhuma possibilidade de firmar a presunção de veracidade da súmula. Entendo que em relação ao 258, parágrafo 2º, está caracterizado pelas palavras e então a penúria com 4 jogos com aplicação do 182 para 2 jogos. Em relação também ao 182B, do 258, perdão, 258P, uma coisa é invadir o local destinado à equipe de arbitragem, que é essa tipificação colocada aqui, não aonde ele poderia estar como preparador físico. Também entendo, então, por 2 partidas com benefício do 182 para uma partida. São 3 partidas ao total, presidente. Então, o relator propõe ao todo 3 partidas de suspensão. Com divergência? Sim. Então, por favor, doutor Wesley. Vamos haver divergência aqui em relação à solução do relator, pois, ao meu entender, no mérito da invasão do campo, até acho que há sim invasão de campo, ele fez por 38 minutos no primeiro tempo, ele invadiu sim a nova campo. No entanto, foi uma comunicação com os condutos, por esse motivo, nós temos do 183, a conduta do 258B fica absorvida pela conduta do 258, motivo pelo qual eu voto por 2 partidas pelo 258. Qual o voto, senhor presidente? Só 2 partidas já considerado muito 2. Eu peço bem a relatoria para acompanhar a divergência. Não é necessário, presidente. Não é necessário. Pode seguir a divergência. Então, considerada a aplicação do ponto 3, creio que essa condição tem sido aplicada, é feito ajuste para 2 partidas em relação a uma única conduta pela aplicação do ponto 3. Então, 2 partidas de suspensão por unanimidade. Passa agora para o terceiro item de pauta, processo 1706 de 2025, a relatoria do Dr. Wesley está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1706 de 2025, julgamento de sociedades do Futebol Palmeiras e Guarani Futebol Clube, pelo Palmeiras 17, realizado no dia 1º de novembro
A toda a Procuradoria apresenta denúncia em desfavor do atleta da agremiação jornalista, senhor Renan Colosso Ferreira, no curso do artigo 2.4, parágrafo 1º, inciso 2, pois, conforme relatório da partida, pode ter sido advertido anteriormente pelo arbitrário, quando fechou o centro dos assinantes da arbitragem, o mesmo deve entrar no jogo de Fluminense, de forma federal. A prova de vídeo votada, o atleta primário, a prova de vídeo votada pela própria Procuradoria e pela própria. Muito obrigado, doutor Wesley. João, pode abrir o vídeo, por favor. Já foi o lance, na verdade, que ele vai dar o cartão depois, né? Isso. Ó, bem no começo aqui, ó. Vai ser agora. Vai ser o carrinho. Todos satisfeitos? Passo da Procuradoria. Obrigado, presidente. Nesse caso, a prova de vídeo corrobora com os termos da denúncia justamente demonstrar a violência constituída na atitude temerária do atleta de sair um carrinho forte por trás do atleta do Palmeiras. Nesse sentido, vou reiterar o pedido da denúncia. Obrigado. Doutor Henrique, doutor Bernardo, sua palavra pela defesa. Obrigado, presidente. Ele trata de segundo cartão amarelo. O adversário se finaliza, todo denunciado recebe o cartão amarelo. O adversário já está ali pronto para tornar o jogo, não precisa de grande médico, ou seja, são elementos que demonstram a baixa gravidade. E considerando que o atleta é primário, o justifica a conversão da punição de advertência ao pedido. Muito obrigado. Palavra com o relator do seu Senhor presidente, parabenizo pela defesa da palavra, entendo aqui que esse chave não é uma defesa, peço total de clareza e importância. Conheço o meu aplicado pela arbitragem, se não convém configurar a titulação do 4, então eu volto pela ponderação da partida, convertido em advertência, tanto por razão do artigo 2 como pela validade do doutor Wesley, o relator propõe uma partida com de advertência, alguma divergência. Então, por unanimidade, esse é o resultado. A partida com de advertência ao atleta. Passo agora ao 14º e último processo da pauta, processo 1707/2025. A relatoria do doutor Ricardo Cunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pela Taça Paulistana Feminina Amador, entre a equipe do Centro Olímpico e a equipe do Rio Branco. Foi denunciada a atleta do Rio Branco, Sofia Florense Rezende, como em curso no artigo 2, que foi do parágrafo 2º, inciso 2, por ter desrespeitado um membro da equipe da arbitragem, dizendo, entre aspas, você não viu o caralho, vai tomar no cu, e portanto recebeu o cartão vermelho direto e restou denunciada no referido artigo. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Não tem provas serem produzidas, então a Procuradoria está com a palavra. Presidente, considerando os itens de provas serem produzidas bem complementadas, palavras preferidas pela atleta denunciada, seguirei com os termos da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique, doutor Bernardo. Presidente, a atleta primária, beneficiário também do artigo 182, pede a aplicação de advertência. Então, somente. Obrigado. Obrigado, o relator está com a palavra do seu voto. Em razão exatamente disso, da primeridade da atleta, eu estou uma partida convertida em advertência. O relator propõe uma partida com de advertência, alguma divergência. Então, por unanimidade, esse é o resultado. Agradeço a todos pela participação da sessão, pela contribuição da sua solenidade. Declaro essa sessão encerrada e até a próxima sessão da primeira comissão.